Oi, pessoal. Gostaria de falar com vocês hoje sobre como o autoconhecimento ele muda a vida de uma forma muito mais profunda do que a gente está acostumado, do que a gente pensa. Na verdade, a impressão que eu tenho de muitas conversas ou de comentários, enfim, é que a gente acha o autoconhecimento algo bonito, né? Algo legal, que faz no tempo livre, mas uma coisa meio assim, tipo, como se não tivesse utilidade, como se não fosse visível qual é a utilidade daquilo. É, ou muitas vezes a gente, quando estamos muito confusos e desesperados, aí que a gente vai tentar entender alguma coisa sobre nós mesmos. Então é uma coisa assim que não parece ter muita importância, e quando tem importância é num ato quase de desespero, por não encontrar uma outra saída, sabe? E eu gostaria de falar um pouco, bater um pouco nessa questão, nessa objeção, ver se eu consigo de alguma forma mostrar ou conversar sobre a profundidade de como o autoconhecimento, na verdade, ele muda a história de uma pessoa. É, então, assim, acho que esse assunto ele é bem amplo e quero picotar em partes, sabe? Assim, dividir em partes. Mas, basicamente, todas as decisões que eu tomo e que você toma na sua vida, todas elas são decididas, são feitas, são realizadas, levando em conta como você se sente, o que você pensa, o que você acredita, o que você vê como possível ou não, como você enxerga a vida, como você enxerga as relações. Então, você tem um repertório dentro de você, bagagens dentro de você, da sua história de vida, que te leva a tomar algumas decisões e também te inibe de tomar outras decisões. Então, toda condução que você dá para sua vida, ela é feita dentro dessa bolha chamada você e chamada eu, né? Então, assim, todas as decisões, tudo que eu posso fazer na minha vida, ela é possível dentro da Jade, do que a Jade entende como realidade, do que a Jade se dá o direito de desejar, ou do que a Jade inibe nela mesma, né? E assim, dito dessa forma, também falo sobre você, né? Então a gente vive dentro de uma bolha assim psíquica de como a gente sente e pensa, e a gente guia a nossa vida inteira. Tudo sai daqui, né? Tudo é decidido aqui primeiro para depois tomar forma na vida, para depois ser materializado do lado de fora. Então, o autoconhecimento, ele tem um poder de mudança, ele tem uma profundidade, uma importância muito grande, porque quando você entende, ou melhor, busca se entender, porque na verdade a gente não consegue esgotar, né, esse conhecimento sobre nós mesmos. É ilusão imaginar que você vai chegar numa certeza absoluta, ou que você vai conseguir dizer exatamente o que você é. Você não vai chegar nesse ponto, porque é algo muito complexo. Acho que antes da gente colocar o pé nessa água, quando a gente não tem o hábito de buscar tanto autoconhecimento, a impressão que dá é que é uma coisa super rasa, super superficial às vezes. E quando você começa a mergulhar, a beber dessa água e buscar, você começa a perceber a dimensão que isso tem. É, e que você não chega numa resposta absoluta sobre você exatamente porque você está vivo, então você está em movimento, em criação, em recriação, em reformulação constante ao longo da vida. Mas a busca pelo autoconhecimento te proporciona que você perceba a si mesmo enquanto a vida acontece. Vamos colocar da seguinte forma. Se você não busca tanto por esse autoconhecimento, é como se você seguisse no piloto automático. Você segue o fluxo. Então, se te disseram que trabalho é fazer concurso público, você vai seguir o fluxo. Mesmo que você quisesse outra coisa. Mas você vai ter mais dificuldade de questionar ou de pensar sobre isso, ou se você tentar mudar, você vai fazer numa defesa, numa reatividade.
não vai ter muita consciência sobre o que você de fato quer, o que de fato funciona melhor pra você. Então você vai meio que reagindo, assim, sabe, à vida, e num piloto automático, mas sem tanta consciência sobre você mesmo. Isso vai ser também, por exemplo, nas relações. Então, você vai sentir muitas coisas no campo das relações, mas sem ter tanta consciência sobre aquilo. Então você vai só reagindo, reagindo ao que acontece, reagindo ao que acontece. É como se fosse uma forma de viver onde só, tipo, algo vem e te afeta, você reage àquilo, se defende, vai para um lado, vai para o outro, mas é um movimento que não tem um pensar ali, uma consciência sobre aquilo. E quando você começa a buscar um pouco essa observação de si mesmo, conforme a vida vai acontecendo, você vai utilizando tudo que está acontecendo para ir se entendendo, e isso vai sendo recurso na sua mão para tomar decisão, para se posicionar, para escolher, para se provocar, para se questionar. Coisas que não eram possíveis a priori, que não eram possíveis antes, elas passam a ser possíveis. Porque, por exemplo, se você estava num piloto automático, onde disseram pra você que, sei lá, onde você acreditou que não era possível mudar de lugar, de cidade ou de trabalho, ou se você passa a se provocar, a se questionar, a pensar, a fazer esse movimento mais interno, né, esse movimento psicológico, você começa a abrir portas novas. Porque você começa a falar, mas por que não? Por que isso não é possível? Mas espera, eu queria outra coisa. Mas eu preciso de outra coisa. Mas eu funciono de outra forma. Eu acho que eu funciono melhor aqui. Eu acho que eu sou mais assim. Eu acho que eu. Então, assim, é algo mais profundo. Que você não vai. Igual comentei, né? Não é como fazer um teste, vem uma resposta pra você. Você é o perfil tal. Aí você fala, pronto, nossa, isso sou eu. Muito mais fácil agora. Não é. Eu acho que esses recursos te ajudam a ir percebendo o seu próprio movimento. Mas você usa o autoconhecimento ao longo da vida toda, porque independente da fase que você tá, do que você tá vivendo, isso vai ser sempre um recurso que vai estar te acompanhando em todas as fases. Eu acho que talvez uma das coisas mais valiosas que tem nisso são as situações de sofrimento que a gente tem ao longo da vida. Porque muitas vezes elas só são angústias que ficam soltas, assim. A gente passa por situações complicadas e ela só deixa marcas de sofrimento ali, você não sabe nem o que fazer com aquilo e tal. Às vezes você até fala assim, pelo menos eu aprendi tal coisa. Mas se elas não são apropriadas, se elas não entram nesse campo onde você processa, onde você traz aquilo para você mesmo, onde você pensa sobre aquilo, né? Esse campo do autoconhecimento, aquilo vai ser só um sofrimento aleatório que ficou ali ao longo da trajetória. Agora, quando você já estimula e tem o hábito de desenvolver esse lado em você, com você mesmo, tudo que acontece na sua história você vai usar a seu favor, você vai usar como recurso, você vai transformar aquilo em algo. Você vai transformar aquilo em algo, assim. Muitas vezes vai ser super difícil, mas você vai fazendo com que aquilo seja materializado como forma de vida, ou como forma de se perceber, ou como forma de tomar decisões. Então, eu acho que, assim, pra fechar, né, e não estender tanto, dá pra fazer outros capítulos, assim, sobre esse tema, que eu acho bem profundo mesmo, mas acho que no fim, todos nós vamos estar em algum momento na nossa vida que a gente vai olhar para nossa história como um todo e a gente vai tentar se perceber. Às vezes a gente faz isso muito tarde. Às vezes a gente vai fazer isso lá no fim da vida, que talvez é a primeira vez onde alguém vai parar e vai tentar se entender. Só que eu, particularmente, acho muito dolorido fazer dessa forma, viver uma vida dessa forma. De deixar lá pro fim. Depois que todas as decisões foram tomadas, tantas coisas já foram vividas, tantas coisas já se passaram, e tentar entender algo só lá. Então eu realmente acredito que vale muito a pena e que não é só uma coisa sobre, ler um livro de autoconhecimento. Mas não, é uma relação com você mesmo. Ter isso ao longo de todo o trajeto, de todo o caminho. Para que você possa olhar para sua história e falar, cara, eu estive ali. Eu estava vivo, presente, consciente ali. Eu sei o porquê eu tomei aquela decisão. Eu sei o que eu senti naquela época. Eu entendo a minha necessidade naquele momento. E isso é possível da gente fazer no hoje. Hoje, em relação a qualquer fase anterior.
Mas é isso, para não estender tanto, essa é uma pequena aí fala sobre isso pra gente iniciar um diálogo em relação a essa parte, né? Que é muito mais importante do que a gente pensa.